Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos. Bem-vindo à Mulher Esperança Evangelístico. Que vocês sejam muito bem-vindos, que estejam com o coração disposto, aberto para ouvir o que Deus tem a falar com você. Eu também cumprimento as irmãs da internet. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus filhos. Que este culto mova muito o seu coração. Que o Espírito Santo mova seu coração. Para que você aceite esse Jesus que tanto nós amamos, que tanto nós louvamos, que tanto nós falamos. Essa semana é uma semana muito especial. Porque é a semana que marca. É a época que marca o propósito porque nós estamos aqui. O propósito é porque o nosso Jesus morreu na cruz por nós, para nos dar perdão, para nos dar vida e salvação. E que você receba esse seu Jesus. Porque esse Jesus morreu, mas não está morto. Ele vive. Amém? Cumprimento as irmãs também da caravana lá do Vale do Ribeira, que já me receberam com tanta alegria. Vale do Paraíba, desculpa aí. Eu errei a região. É o Vale do Paraíba, as irmãs vieram de van, gente. Que Deus abençoe vocês, que vocês sintam-se preenchidos aqui nesse culto e que Deus leve vocês em segurança para o lar de vocês. Viu? Manda um abraço, um beijo para as irmãs da igreja, de cada igreja aqui representada. Nós, irmãs de Caieiras, também está aqui. Nós agradecemos a presença de vocês. Nós só pedimos, nós não temos prata nem ouro, mas pedimos somente que o Espírito Santo encha o seu coração de muita alegria, de muito louvor, de muita gratidão. Porque esse Deus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. As irmãs do Vale do Paraíba ensaiaram conosco. Então nós já sabemos, vamos cantar músicas de ressurreição. E nós vamos fazer gesto. Como é que é? Ressuscitou e Ele hoje vive para sempre. Vamos celebrar, porque ressuscitou o nosso Senhor, amém? E essa é o motivo de nós estarmos aqui, porque nós cremos num Deus vivo, num Deus poderoso, capaz de mudar toda e qualquer situação, amém? Vocês creem nisso? Então, abra bem sua boca, cante bem forte, bem alto, para ouvir lá do outro lado do Rio Pinheiros, tá bom? Vamos lá? Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, e hoje vive para sempre.
Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livre abrirá. O céu, Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o meu Senhor. O de cruz se dirigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz para mim, há mistério sem fim. Por quê? Porque nela Jesus me salvou. Sim,
Amém. As irmãs podem tomar o assento. Amém? Obrigada, irmã Vânia. Eu gostaria agora de convidar o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele é pastor colaborador da nossa igreja aqui, presbiteriana de Pinheiros. E é ele hoje que vai estar trazendo a palavra. Eu gostaria de convidar ele, que eu vou estar orando pelas ofertas e também já estar orando por ele, amém? Pela palavra, amém? Fica aqui depois o senhor sobe. Amém. Senhor amado, Senhor Jesus, nessa tarde, Deus, eu te agradeço pela vida do pastor Hernandes, que estará ministrando a palavra aqui aos nossos corações. Sei que o Senhor já tem colocado, Deus, no coração dele tudo aquilo que ele precisa falar para nós, que precisamos ouvir. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, Senhor, o seu ministério, a sua família. Pai, eu te peço nesta hora em favor da vida do pastor Hernandes. E também, Senhor, eu também quero te agradecer, Jesus, pelas ofertas, por cada pessoa, Senhor, que contribuiu, que o Senhor continue abençoando, Deus, a vida de cada irmão que tem contribuído com a obra da tua igreja, que o Senhor continue prosperando, Pai, a nossa igreja e as nossas vidas. Amém. É o que eu te peço nesta tarde, agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está com o microfone. O auditório está muito bonito, vocês estão de parabéns, viu? Sempre que as irmãs se reúnem, é festa garantida. Deus abençoe muito vocês. O ambiente lá embaixo, quem já passou já viu que está belíssimo, né? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro do profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel. No capítulo 22. Apenas o verso 30. Ezequiel 22, verso 30. Está escrito: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Para mim, essa é uma das figuras mais eloquentes da Bíblia sobre a necessidade de alguém se colocar na brecha. E essa é uma figura de linguagem para o intercessor, para alguém que se apresenta diante de Deus para clamar por uma causa urgente, necessária, vital. Quando Deus procura um intercessor, numa hora de crise nacional, onde a nação estava vivendo um dos tempos mais sombrios da sua história, Deus não encontra nenhum intercessor. O resultado é que a cidade de Jerusalém é tomada, a nação de Judá sucumbe ao poder de um império estrangeiro e todos amargam uma triste escravidão de 70 anos. Quando você vai para o restante da Bíblia, você vai encontrar que em outras situações também críticas, em havendo uma pessoa para reparar as brechas e se colocar diante de Deus em oração, Deus reverte a situação. Por exemplo, quando Moisés subiu para o monte Sinai e trouxe as primeiras tábuas da lei,
O povo, não sabendo o que estava acontecendo com ele tanto tempo, este povo se corrompeu. Arão fez um bezerro de ouro, e a nação de Israel se rendeu a um culto de idolatria e de sensualidade. E Deus tirou contra o povo e disse a Moisés: eu vou destruir esse povo, vou começar uma nova nação através de você. E Moisés se colocou na brecha e disse: Deus, poupa esse povo, ou então risca o meu nome do livro que escreveste. Deus ouviu a oração de Moisés e poupou a nação. Um homem se colocou na brecha e uma nação inteira foi poupada. Eu olho, por exemplo, para a história de Sodoma e Gomorra, que estava sentenciada, e sentenciada pelo próprio Deus. E diz a Bíblia que Abraão se coloca na brecha, numa oração intercessória, pedindo a Deus: se tiver 50 justos, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. E diz a Bíblia que Deus, lembrando-se da oração de Abraão, poupou a Ló. E eu vejo Jerusalém cercada por 3 inimigos confederados, no tempo do rei Josafá, e não tinha tempo para se preparar para uma batalha, não havia recursos suficientes para resistir àquela grande multidão que vinha contra Jerusalém. E diz a Bíblia que Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor, decretou jejum em todo o Judá. E Deus respondeu para ele: vocês nem precisam lutar, essa batalha é minha. Vocês vão formar um grande coral, colocar diante do exército. E diz a Bíblia que, tendo eles começado a cantar e a dar louvores em altas vozes, o Senhor pôs em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, eles foram desbaratados. Deus reverteu a situação por meio da oração. Noutra ocasião, mais tarde, no governo de Ezequias, a grande Assíria já dominava o mundo, era a senhora do mundo nessa ocasião, já tinha tomado as 10 tribos do norte, o reino de Israel, isso no ano 722, e agora esse mesmo poderoso e expansionista império cerca Jerusalém, com mais de 180 mil soldados, maior que a população que estava dentro dos muros da cidade. E disse para o rei Ezequias: não há Deus que possa livrar você das minhas mãos. E diz a Bíblia que Ezequias chora e ora diante de Deus. E um anjo, apenas um anjo, mata 185 mil soldados assírios. E Jerusalém é poupada. O que isso representa para nós? Que Deus olha do céu e está procurando uma pessoa para se colocar na brecha. E Deus pode fazer milagres extraordinários em resposta à oração de uma intercessora, de um intercessor. Então eu queria hoje aqui levantar algumas questões para nós. Primeiro, Deus está procurando mulheres que encontrem tempo e disposição para orar. Eu sei que todos nós nessa geração somos muito ocupados. Faz parte da nossa geração viver correndo atrás de muitas coisas, com muitas agendas, com muitos compromissos, com muitas demandas. Já basta a luta da sua casa, de manter em ordem todas as coisas. Cuidar do marido, cuidar de filhos, cuidar de netos, cuidar de tantas agendas. E talvez um dos grandes perigos que a nossa geração corre é que ela está dispersiva demais, correndo demais, ocupada demais, a ponto de não ter tempo para ocupar-se com Deus. O urgente está tomando o lugar do importante.
coisas estão tomando lugar da nossa vida devocional. E eu fico pensando nessas questões, apenas de um exemplo que vocês conhecem tanto, de uma mulher que tinha 19 filhos, e hoje na nossa geração é quase impensável, né? Quase impensável. Eu fico imaginando a mãe querendo chamar o 16º filho e começa a chamar desde o primeiro. Essa mãe chamava Susan Wesley. E o que mais marca na biografia dela, não é se ela teve dinheiro, ela não teve dinheiro, viu gente? O marido dela era bem complicadinho na administração financeira. E apesar de não ter dinheiro, criar 19 filhos. Nem todos sobreviveram. Mas essa mulher tinha o hábito de 1 hora por dia entrar no quarto, fechar a porta e os filhos não interromperem, a não ser por questões muito graves. E os filhos sabiam por que não podiam interromper. Ela estava na brecha, intercedendo por eles. Quão ocupada você está para não ocupar-se com Deus? Quem sabe nós pudéssemos hoje, quem ainda não tem esse hábito, assumir diante de Deus um propósito de ter esse hábito. Meu Deus, eu vou 1 hora por dia entrar no meu quarto e me colocar na brecha, em favor da minha família, da minha igreja, da minha nação. Segunda coisa, Deus está procurando mulheres que ousem consagrar seus filhos a Deus pela oração. É claro que nós queremos o melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, não é verdade? Nós lutamos por eles, nós sonhamos o melhor para eles, nós trabalhamos para que eles tenham o melhor. Não é porque nós, na nossa geração, tivemos tantas privações, e eu acho que a maioria aqui deve ter tido muitas privações na sua infância, é que nós vamos querer que os nossos filhos passem pelas mesmas privações que nós passamos. Mas às vezes os sonhos que nós temos para os nossos filhos são sonhos mais seculares, de uma carreira profissional vibrante, de uma elevação na área acadêmica, de galgar os melhores cursos das melhores universidades, que tem o maior reconhecimento. Mas parece-me que hoje escasseiam as mães que estão consagrando os seus filhos para Deus. Quer ver um exemplo? Se você rodar nos seminários presbiterianos hoje, você não está encontrando mais a moçada de 19 anos entrando no seminário. A maioria dos seminaristas hoje já começam de meia idade para frente. Talvez isso é um sinal de que nós estamos aspirando a outras coisas para os nossos filhos. Quando o nosso missionário pioneiro Ashbel Green Simonton veio para cá, em 1859, ele era filho caçula de 9 irmãos. E quando ele nasceu, seus pais, mormente sua mãe, dedicou-o ao Senhor. E Deus honra isso, sabia? Deus honra sonhos de mães. Foi o que aconteceu com Ana. Ana dedicou o filho para Deus antes do filho ser concebido. Todos os dias da sua vida. Eu fico imaginando que na geração de Samuel, muitos outros meninos nasceram, muitos outros meninos cresceram, muitos outros meninos tiveram carreiras eminentes e proeminentes na história de Israel. Mas há mais de 3.000 anos nas nossas costas, hoje nós falamos de Samuel,
falamos de Samuel, falamos de Samuel, falamos de Samuel, porque por trás de Samuel tem uma mãe que ousou consagrar seu filho a Deus. Terceiro, Deus está procurando mães que estão prontas a sacrificar a si mesmas para ver seus filhos na presença de Deus. E aqui eu quero pensar com você naquela figura bíblica da flecha. Os filhos são como flechas nas mãos de um guerreiro. A mãe ama tanto o filho que às vezes ela quer ter o filho perto, bem pertinho. Não é verdade? Abrir mão não é fácil, mas lançar com as próprias mãos é mais difícil ainda. E um guerreiro não usa flechas apenas porque gosta de carregá-las. Um guerreiro usa flechas porque ele é habilidoso em lançá-las. Não desperdiçá-las, lançá-las. E lançá-las no alvo certo, com o propósito certo. Ou seja, nós não criamos os nossos filhos para nós os preparamos para a vida. Nós os remetemos para os alvos e os propósitos de Deus. Às vezes é preciso fazer sacrifício para isso. Eu nunca esqueço uma historinha que me contaram lá há muitos anos, de uma menina adolescente que tinha muita vergonha da mãe. Ela não trazia suas coleguinhas de escola em casa, porque a mãe tinha uma mão defeituosa, uma mão mirrada, os dedos tortos. E um dia essa menina tem a coragem de perguntar para a mãe: mamãe, por que a sua mão é tão feia? E a mãe respondeu: minha filha, a mão da mamãe é deformada assim, porque quando você era criança, o seu berço literalmente pegou fogo. E eu sei o que é isso, sabe por quê? Quem foi criado como eu, a lamparina querosene, já aconteceu isso, no meu quarto pegar fogo. Você está deitado, a lamparina está lá, a coberta começa a aquecer, pega fogo. E essa mãe disse: minha filha, eu acordei, o seu quarto estava incendiado, e para salvar a sua vida, para retirar você do incêndio, eu enfiei a mão no fogo. A minha mão ficou deformada para que você pudesse viver. E a menina começou a chorar, para admitir que as mãos da sua mãe eram tão belas, porque foram as mãos que a pouparam e a livraram da morte. Eu não estaria aqui hoje falando para vocês se a minha mãe cumprisse o que hoje se espera que uma mãe faça. Se ela estiver na iminência de um risco fatal, então se faça a escolha pela vida da mãe e não pela vida de um bebê. O médico foi categórico: os dois não podem ser salvos. É impossível salvar os dois. E a minha mãe disse: pois eu estou pronta a morrer com meu filho. Eu estou pronta a morrer pelo meu filho. Mas eu não desisto dele. E ela fez um voto para Deus. E o Deus que faz milagres ouviu a oração dela. E ela foi poupada, e eu nasci. Às vezes a mãe é como um pelicano. O pelicano, quando ele está precisando nutrir seus filhos, alimentar seus filhos, e às vezes não encontrando alimento, ele rasga o próprio peito com o bico e põe o seu próprio sangue no bico dos filhos.
A mãe é aquela mulher que, se tiver apenas um bife, ela diz para o filho: eu perdi o apetite. É aquela que faz o maior de todos os sacrifícios para ver o filho viver. Mas se as mães são capazes de sacrifícios desta monta para a vida física, terrena, quem sabe Deus requeira de você e de mim hoje que nós nos desdobramos um pouco mais para lutar pela vida espiritual dos nossos filhos, para vê-los na presença de Deus, andando com Deus. Mas em quarto lugar, Deus está procurando homens ou mulheres que ousem não abrir mão da salvação de seus filhos. Porque às vezes pode chegar um momento em que a gente entre numa zona neutra de conformidade. Eu já ouvi palestras onde o preletor disse: bom, isso aí é apenas do campo da soberania de Deus. Eu cumpri meu papel. Agora eu jogo a toalha. Eu quero encorajar as mães aqui a nunca desistir um minuto sequer da expectativa e esperança de que Jesus vai fazer um milagre na vida de seus filhos. Aquele filho que hoje pode ser motivo de choro e dor, amanhã vai ser o motivo da sua maior alegria. Pensem comigo em duas cenas bíblicas. A primeira delas de Joquebede. Você já imaginou o que era ter um filho naquele tempo? Já nascia sentenciado à morte. E sentenciado à morte pela maior autoridade política do mundo, o faraó. Parece que não tinha saída. Mas Joquebede entende uma coisa, que ela não gerou filho para a morte. E ela luta pelo filho. E Deus honra isso. Deus vê as lágrimas, com o quarto trancado e com a luz apagada. Deus escuta aquela oração que não foi nem articulada em palavras, foram orações que brotam da alma em gemidos. Quando a Ana orava por Samuel, diz a Bíblia que as palavras não saíam, os sons não eram claros. Eli é a pessoa que estava bêbada, mas talvez nenhuma oração foi mais doce aos ouvidos de Deus do que aqueles gemidos inexprimíveis. Pense comigo na situação do Davi em Ziclag. Todas as 600 famílias, mulheres, filhos e filhas, nas mãos do inimigo crudelíssimo, os terroristas do deserto, os amalequitas. Diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Situação humanamente irremediável, irreversível. Mas o Davi, ele chora, ele reage, ele ora e ele luta. Resultado? Ele toma de volta os filhos, as filhas e todas as mulheres dos 600 homens que com ele estavam. Deus espera de nós, meus irmãos e minhas irmãs, esta postura inabalável, perseverante, de não desistir da salvação dos nossos filhos, da nossa família. No ano que eu fui convertido ao Senhor Jesus, eu recebi um folheto, e o título desse folheto era Rosa Branca. Rosa Branca.
E esse folheto contava a história de uma mãe que tinha uma filha única. E essa filha adolescente, muito rebelde, um dia disse assim para a mãe: mãe, eu quero comunicar à senhora que eu vou embora de casa. Eu preciso viver minha vida. E por viver minha vida, eu estava querendo dizer, eu quero curtir o mundo. E a mãe insistiu muito com ela, mas aquela menina não atendeu aos apelos da sua mãe. Quando a menina estava saindo do portão para fora, a mãe correu ao encontro dela ou na direção dela e disse: filha, espere um pouquinho. Foi lá no quintal, no jardim, pegou a flor, uma rosa branca muito bonita, e entregou na mão dela e disse: filha, receba essa rosa da sua mãe com uma mensagem: por onde você passar, onde você ver uma rosa branca como essa, lembre-se que a sua mãe está orando por você, e a sua mãe está de braços abertos para receber você de volta. A menina saiu de casa, caminhos e descaminhos da vida, mergulhou nas sombras das aventuras mais perigosas, experimentou as aventuras mais deprimentes deste mundo decaído. Num dia essa menina chegou ao fundo do poço e tomou a decisão: eu vou tirar a minha vida, eu vou me suicidar. Ela estava em cima de uma das pontes do rio Tâmisa, em Londres, pensando em se jogar dali, quando um pregador estava atravessando a ponte para ir pregar numa igreja bem ao lado, passou por ela, cumprimentou-a, semblante abatido, triste. A moça não respondeu, e por um impulso o pregador voltou. Ele tinha acabado de ganhar um botão de rosas branco e botado na lapela do paletó. E disse: filha, eu não sei quem é você, eu não conheço a sua história, mas Deus me impulsiona a te dar um presente. Eu quero dar para você esse botão de rosas que eu acabei de ganhar. E se você desejar, eu vou pregar na igreja aqui, muito próximo, você é a minha convidada. O pastor estava pregando, quando de repente ele olha, a moça entrou pelas portas da igreja, se assentou no último banco, e quando ele fez o apelo, aquela moça fez chorando à frente, se rendendo a Cristo. Naquele mesmo dia tomou o caminho de volta para a casa da sua mãe, para abraçar a sua mãe, para agradecer a sua mãe, porque a sua mãe não desistiu dela, de vir a salvação. Talvez você tenha hoje filhos que estão afastados, talvez filhos que foram criados no Evangelho e que hoje, por uma razão ou outra, não estão mais. Mas nossos filhos são herança de Deus. Nossos filhos são filhos da aliança, e eu quero encorajar você fortemente: não desista deles, não abra mão deles, até vê-los salvos, cheios da graça de Deus. Me permita trazer mais uma lição para nós aqui, à luz desse texto. Deus está procurando mães que ousem a ser guarda das fontes. É muito conhecido um sermão de um capelão do Senado americano, Peter Marshall, e o sermão chama-se O Guarda das Fontes. E Peter Marshall conta a história de um personagem misterioso que vivia nas florestas, limpando as fontes, para que as águas chegassem na cidadezinha, límpidas, claras, puras. As crianças brincavam nos jardins, as aves vinham a cantarolar pelos arvoredos da cidadezinha. Até que um dia,
Os vereadores da cidade se reuniram e descobriram o salário do guarda das fontes. Não, esse camarada não aparece, ninguém o vê, num salário tão alto, vamos demiti-lo. Vamos fazer caixas d'água, de concreto, de cimento, vamos economizar. E demitiram o guarda das fontes. Construíram caixas de concreto. Daqui a pouquinho a água estava chegando salobra, lodacenta, barrenta. As crianças começaram a ficar doentes. Dinheiro, e muito dinheiro, foi gasto para tratar da saúde das crianças. Os pássaros já voaram para outros horizontes, até que perceberam a loucura que tinham feito e voltaram e contrataram novamente o guarda das fontes. E as águas voltaram então a correr límpidas e cristalinas. A vida voltou, as crianças voltaram a sorrir, o cenário mudou. É claro que este é uma cena figurativa do papel de uma mãe, a guarda das fontes. Nem sempre elas aparecem, nem sempre o trabalho delas é reconhecido e valorizado. Nem sempre se sabe que o que tem de bom, às vezes, numa família, tem por trás uma mãe que dorme pouco, que acorda cedo, que investe, que ora, que chora, que trabalha, que faz as coisas acontecerem nos bastidores. O que eu quero dizer a você, mãe, maiormente você, mulher, que está aqui, com todo o carinho e respeito aos homens que são bem-vindos e nos acompanham, é que vocês têm um papel vital na formação da família e da igreja de Deus. Vital. Ninguém fica como um filho, como uma mãe. As lições mais importantes aprendidas são aprendidas nesse tempo em que você, mãe, tem uma ligação inalienável com os filhos. Transmitir a eles as primeiras lições, as primeiras verdades. E feliz é a mãe que compreende a grandeza dessa missão, a sublimidade dessa missão. De você estar lá no berço, lá no começo, lá na origem, limpando, tirando as folhas secas, tirando o lodo, tirando o barro, para que a fonte seja límpida. Isso vai reverberar na família, na igreja, na sociedade. É o que a Bíblia ensina, lá em Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Ou seja, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso ensinar o que eu não recebi. Eu não posso inculcar no meu filho aquilo que o meu filho não está vendo na minha vida. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de fazê-lo. E a minha oração é que vocês, mulheres, vocês, mães, encarnem esta gloriosa missão de guarda das fontes. Finalmente, Deus está procurando mulheres, Deus está procurando mães que ousem colocar o ninho de seus filhos longe dos predadores. É impressionante isso, irmãos e irmãs, como a coisa acontece nas escolas hoje. É quase que deprimente. Quase deprimente. Eu me recordo quando os nossos filhos eram pequenos, a minha agenda não era tão intensa quanto eu tenho hoje. Eu tinha um compromisso de todo dia levá-los
e pegá-los na escola. Era muito raro um dia que não tinha um carro de som na porta, panfletando os meninos. E panfletando para as programações as mais variadas e as mais perigosas. Hoje não precisa de um carrinho de som para panfletar mais, porque tem internet. E uma criança pode não ter um caderno, mas ter um telefone. E os riscos estão aí. Eu nunca me esqueço que eu comecei a trabalhar na Luz para o Caminho em Campinas, mas não tinha tomado a decisão ainda de sair de Vitória. Era impensável para mim um dia deixar a cidade de Vitória, a primeira igreja presbiteriana de Vitória. Tiago e Mariana já tinham vindo para São Paulo, já estavam estudando no Mackenzie. E um dia fui pregar numa determinada igreja, e estou chegando ali na Maria Antônia, do lado do Mackenzie, por volta de 11 horas da noite, e eu fiquei chocado, chocadíssimo. O bar que tem ali, parece-me que é o segundo bar que mais vende cerveja em São Paulo, e eu estou passando no meio daquela moçada, para dormir com os filhos, num kitnet. E eu cheguei em casa, falei para minha esposa, vamos embora agora para São Paulo. Nossa igreja mais importante são os nossos filhos e nós vamos ficar com eles. Foi a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Os predadores estão aí por todo lado, querendo capturar os nossos filhos, querendo fazer a cabeça deles. E eu queria ilustrar isso de uma maneira muito simples, que a Bíblia usa, que é a questão da águia. Está lá em Jó 39, 27 e 28, que a águia coloca o ninho dos seus filhos no alto dos penhascos. Por que no alto dos penhascos? Porque no alto dos penhascos não tem predador. Uma ave que é um animal irracional, tem a sabedoria de proteger seus filhotes. Quem foi criado na região rural, lembra quando vem uma chuva, uma enxurrada, o que a galinha faz com os seus filhotes? Não podendo correr para um lugar seguro, ela se estende as asas protetoras e bota todos os filhotes debaixo das asas. Proteção, longe dos predadores. Mas a águia tem uma outra atitude muito linda. Quando chega a hora de os filhotes saírem do ninho, porque é curioso isso, né? Os pais querem os filhos por perto, e precisam ter mesmo, mas tem hora que os filhos precisam sair. Imagine você, um rapaz de 40 anos, a mãe tem que fazer o prato dele, arrumar a cama dele, porque ele não sai de casa de jeito nenhum. Ou imagine um menino de 5 anos com a mamadeira. Tem fase para tudo na vida. Então sabe o que a águia faz? Quando o filhote está na hora de voar, e está lá, bem aconchegadozinho no ninho, ela começa a voar em cima dele. Olha para mim, veja o que eu faço, aprenda comigo. Se o filho não sai com exemplo, sai com a chibata. Sabe o que ela faz? Ela vai lá no ninho, tira o capim macio, deixa os espetos, as ferpas. Tem hora que a única linguagem que os filhos entendem é a linguagem da disciplina. E se o filho não sai nem com isso, atira e joga fora. E ele que nunca voou, não sabe voar, sai dando cambalhota.
E ela voa e estende as suas asas gigantes, e a toma de volta, e faz isso 1, 5, 10 vezes, até que o filho aprende a voar sozinho. Sabe qual é a lei da águia? Meu filho é meu discípulo, e vai aprender comigo, e eu nunca vou desistir dele. Mas há uma coisa que eu queria só concluir, porque isso marcou muito a minha vida há muitos anos. Nós não somos pais perfeitos, não é verdade? A gente pode até não errar consciente e deliberadamente com os filhos, mas nós erramos com os nossos filhos. E os nossos filhos erram com a gente. Às vezes nos machucam. Às vezes o que eles fazem nos agride. Mas o que nós vamos fazer? Nós precisamos perdoar os nossos filhos, se eles errarem conosco. Nós não amamos o sucesso dos nossos filhos, nós amamos os nossos filhos. Nós amamos não o que nós gostaríamos que eles fossem, nós amamos o que eles são, com as suas lutas, com as suas dificuldades. E devemos perdoá-los e restaurá-los. Então me permita um fato que marcou muito a minha vida, e na época chocou muita gente. Aconteceu no interior do Rio de Janeiro. Um menino, filho de um militar, chamado Netinho. Esse menino tinha 14 anos, um adolescente na época. Até hoje é um adolescente, né? E esse menino um dia foi flagrado pelo seu professor de geografia numa espécie de tentativa de cola na prova. E a escola muito rigorosa. Naquela época as leis eram um pouco diferentes. O professor tomou a prova dele, deu 0 para ele e chamou os pais e expôs a situação diante dos pais. Os pais, muito rigorosos, pegaram pesado com o menino. Na volta para casa, o menino tentou explicar aos pais o que tinha de fato acontecido. Os pais disseram: nós estamos envergonhados da sua atitude e você não tem o direito sequer de falar conosco. Uma semana inteira essa história se repete, e os pais fecharam o canal de comunicação, e o menino sufocado, sem poder sequer conversar com os pais. Passado mais de uma semana, os pais foram ao supermercado fazer compra. O netinho de 14 anos pega o revólver do pai, que era militar, e escreve uma carta para o pai e para a mãe. Diz: papai e mamãe, vocês me perdoem, mas eu não aguentei viver a angústia de não poder olhar nos olhos de vocês e conversar com vocês e dizer a vocês que o meu professor se equivocou. Eu não estava colando, mas eu não pude me defender diante dos meus pais. Me perdoe, mas eu não suportei isso. Pegou o revólver do pai e deu um tiro na cabeça. Quando os pais chegaram, a carta estava molhada de sangue e o menino caído numa poça de sangue. Isso mexeu com o Brasil e alertou os pais para um fato: se seus filhos errarem, dê oportunidade a eles de conversar, de esclarecer. E se eles erraram, perdoem. Porque a Bíblia diz que nós devemos perdoar, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Que Deus nos ajude a sermos pais
se coloque na brecha. Deus está procurando alguém que se ponha na brecha. Quem vai se colocar na brecha em favor da sua família? Quem vai se colocar na brecha em favor dos seus filhos? Quem vai se colocar na brecha em favor da igreja? Quem vai se colocar na brecha em favor da nação? Se Deus pode reverter um quadro numa nação inteira, Deus pode reverter o quadro lá dentro da sua casa, lá dentro da minha casa, como fruto da oração. Vamos ficar em pé, vamos orar. Queria que você fechasse seus olhos por um instante, todos vocês, por favor. Há alguma mãe aqui, com os olhos fechados, que tem um filho ou uma filha, ou mais de um filho ou mais de uma filha, que tendo sido criado no Evangelho, hoje se afastou de Deus e precisa de um milagre? Levante uma das suas mãos se você tem. Nós vamos apresentar essa causa diante de Deus. Pode abaixar a sua mão. Há uma promessa de Deus: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O nosso Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Ele é o avalista da sua palavra. Nós não queremos fazer uma oração esporádica. Eu quero conclamar você, mãe, você, pai, a nós nos colocarmos na brecha. E colocar-se na brecha é orar até que Deus nos mostre um sinal do seu favor. Ó Deus, nós não geramos filhos para viverem longe de Ti. Nós não criamos filhos para o cativeiro. Nós não criamos filhos para a morte. Nós não criamos filhos para perecerem eternamente. Nós estamos aqui em nome de Jesus, clamando por amor do Teu nome, que Tu voltes o Teu rosto para nós. Aqui há mães, Senhor, que Te amam, servas Tuas, que reivindicam misericórdia, que clamam por socorro, que precisam de um sinal do Teu favor. Deus, nós não temos essa competência de falar o coração dos nossos filhos, só podemos falar aos ouvidos deles, mas Tu tens poder, Senhor, não só de falar, mas de trocar o coração de pedra para um coração de carne. Tu tens poder de ir lá e quebrar aquelas algemas, aquelas amarras, tirar a venda dos olhos. Meu Deus, alegra o coração das Tuas servas nesta tarde, que ao voltarem para casa hoje, elas voltem, Senhor, com a segurança de que Tu estás tomando esta causa em Tuas mãos. E como Tu já reverteste diagnósticos tão difíceis do passado, faz este milagre de novo, Senhor, para a glória do Teu nome. Esta causa está nas Tuas mãos e nós descansaremos em Ti. Não no sentido de que nós jogaremos a toalha ou cruzaremos os braços, nós estaremos confiando, Senhor, na Tua providência, no Teu socorro, no Teu auxílio, na Tua misericórdia, salvando os nossos filhos, enchendo-os do Teu Espírito e levantando-os nesta geração. Oramos confiados neste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Podem assentar, minhas irmãs, por gentileza. Vamos impetrar a bênção, então vou pedir para vocês ficarem de pé outra vez.
cultura nossa, né? Receber a impetração da bênção, estando nós todos em pé. Meus amados e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o consolo e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Agora sim podem assentar.